para sem problema. disponibilizar depois. Tem alguns alunos que não conseguirão assistir ao vivo, então conforme eles forem entrando, também para ver a parte inicial da aula. Então, bom, meus queridos alunos, conforme a gente conversou, que eu iria trazer algumas referências dentro do direito de família, eu trago hoje para vocês uma jovem advogada, como vocês podem ver, mas uma advogada com muito conhecimento na área. O propósito dela estar aqui não é por ela ser jovem ou por já conhecê-la, mas sim pelo conhecimento que ela pode transmitir para vocês dentro dessa área. Então, Isadora é uma pessoa de confiança e futuramente vai ser uma professora da FACAP também, né, Isadora? Ah, se Deus quiser. Tenho certeza que vai dar certo. No próximo concurso, eu acho que teremos novidades dentro da área de família, né? Vai querer seguir família aqui na FACAP? O meu, a princípio sim, né? Mas estamos aí, disponível para o que der, na parte do direito civil. Perfeito. Então, vamos lá. Isadora, agora eu te passo a palavra. Eu te agradeço por ter aceitado de pronto o meu convite. A gente pode combinar assim, de início a gente tem uma parte de uma exposição, você fica inteiramente à vontade, se quiser projetar a tela, pode projetar, se não souber como é que é, pode me passar o arquivo que eu projeto aqui para você, ou se quiser ir só no Google também, como a maioria tem feito, pode ser também. Não, vai Tá? ser só, Então, só no Gogó mesmo. muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós temos alguns alunos aqui que no final eles podem fazer algumas perguntas, conforme for, dependendo do caso, a gente vai esclarecendo, tá bom? Tá bom? Sinta-se Pode. inteiramente à vontade. Bom, meu nome é Isadora, boa noite a todos, né? Meu nome é Isadora, eu sou advogada, jovem advogada, me formei tem pouco tempo na FACAP, tem 2 anos, me formei no ano de 2018, e eu faço parte da Comissão de Defesa aos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no OAB, e fui convidada e agradeço o convite do professor para falar um pouco sobre o Instituto da Adoção. E para começar a falar sobre adoção, né, vamos iniciar dizendo qual é o seu conceito. O que é adoção, assim, juridicamente falando? Juridicamente falando, assim, para resumir, é um processo legal onde eu vou transferir um poder familiar de uma família biológica para uma família substituta. E aí, ao finalizar essa transferência, né, desse poder familiar, a criança ela perde completamente o seu vínculo com a sua família biológica e passa, então, a ter todos os direitos inerentes a filho da família substituta. Inclusive, seu registro é alterado, né? Vai ter direito também no que tange aos direitos sucessórios. E na época que eu estudava na FACAP, quando a gente pagava aquela matéria de estágio supervisionado, eu estagiei na Defensoria Pública com a doutora Carolina Isidoro. E ela era defensora dos direitos da criança e do adolescente. E a sala da doutora Carolina ficava justamente na vara da infância e da juventude. Então, isso fez com que nós, né, que estávamos com ela, a gente conseguisse participar de várias temáticas referentes ao direito da criança e do adolescente. E a adoção foi uma delas. E era muito interessante que, na época, chegava muita gente assim, de paraquedas na vara da infância questionando sobre a adoção, né? Qual que seria o primeiro passo? E mal sabiam elas que elas já estavam dando o primeiro passo, que é justamente ir na vara da infância e da juventude. E lá, quando você chega, né, quando os candidatos à adoção chegam, os pretendentes chegam, eles vão ter todas as informações necessárias e vão passar, né, o pessoal da vara vai passar aos pretendentes uma lista de documentos que eles precisam conseguir para se habilitar. Então, eles conseguem os documentos, levam novamente até a vara da infância e aí eles se habilitam. Mas não é só se habilitar. A partir do momento que eles se habilitam, eles vão posteriormente participar de um curso. É uma espécie de curso sobre adoção mesmo, que inclusive ele é dado no auditório lá da OAB. Mas como agora a gente está em época de pandemia, está sendo à distância, está sendo online. E os candidatos, eles têm que cumprir uma carga horária mesmo, de hora-aula. E aí, nesse curso, vai ter sobre o que é adoção, eles vão refletir, vai ter todo um preparo emocional sobre como vai ser a recepção dessa criança, o que é que precisa ter para receber bem essa criança, né? Qual vai ser, vão fazer com que eles pensem qual foi a motivação deles, né, de adotarem, e, e, e vão refletir sobre isso.
Posteriormente, finalizado o curso, então, né, o juiz vai deferir, né, dizer ou não se está aprovado a candidatura deles, e aí eles se inscrevem, então, no sistema de adoção. É importante ressaltar aqui nesse tópico, né, da importância de procurarem os meios legais para a adoção, porque acontece muito de candidatos, de pretendentes, né, de pais, eles acharem que a justiça demora, é uma burocracia, e eles acabam procurando meios ilegais, né, que chamam de adoção à brasileira. E isso causa muita insegurança e no futuro pode causar prejuízos, principalmente para crianças, porque acontece demais de muitas mães elas se arrependerem e aí elas buscam a criança de volta e às vezes já tem um vínculo formado, já tem afinidade, e aí acaba que, dependendo do caso, o juiz retira o poder familiar dessa família substituta, dá de volta para a mãe. Em alguns casos, né, tem a questão que eles fazem a guarda compartilhada, a questão da multiparentalidade. E por isso que é interessante buscar os meios legais para isso. Bom, e aí se inscreveu, né? O casal está lá inscrito no cadastro de adoção. O que é que eles precisam ter de requisito também? Para que eles atendam os requisitos e se estejam devidamente inscritos nesse sistema, eles precisam ter também 16 anos mais velhos, né, que o adotante. E o adotado e o adotante tem que ter essa diferença de idade de 16 anos. O outro requisito é no caso de uma... Eu estou falando muito rápido, se eu estiver falando muito rápido, que eu tenho essa mania de falar rápido quando... Para mim Mas, tá ótimo. Eu também tenho esse costume de falar rápido. Eu acho que os alunos aqui presentes já estão um pouco acostumados. pronto. Mas tem algumas pessoas que fazem anotação. Vanessa está aqui. Deixa eu ver mais quem que faz. Maiane também faz. Antônio, se por acaso estiver rápido, pode falar qualquer coisa, tá Tá bom? aí. Pronto. O segundo requisito é no caso de adoção conjunta, né? Do casal que ele quer adotar. O primeiro requisito é que o casal ele tem que estar casado civilmente ou vivendo uma união estável. No caso da união estável, eles têm que comprovar ali a estabilidade da família. Tá, mas e os divorciados, os separados judicialmente, aquelas pessoas que não são mais companheiras, elas podem adotar? Poder pode. Só que nesse caso tem que estar preenchido o seguinte requisito: eles devem ter começado o estágio de convivência, que é uma outra parte da adoção, uma outra etapa. Quando esse período de convivência tiver começado, eles devem estar juntos, né? Deveriam estar juntos. Então, se o estágio de convivência começou com o casal junto, posteriormente, né, se for comprovada que já teve vínculo, já teve afeto, já teve, né, vão analisar ali o caso concreto, o juiz ele pode deferir essa adoção, né, pode usar essa afinidade como justificativa para a excepcionalidade dessa concessão da adoção. Outros requisitos: avô e avó não podem adotar neto e neta, irmãos não podem adotar irmãos, e a justificativa disso está por conta dos direitos sucessórios. Uma das justificativas, eu acredito que o professor vai aprofundar mais um pouquinho essas questões lá na frente. Outra informação sobre a adoção é que ela é gratuita, né? Ela é totalmente gratuita e não precisa de advogado. Mas não precisa de advogado nesses casos de adoção, assim, mais geral, né? O casal que adotar, procura a vara da infância, consegue fazer tudo sozinho. Mas, caso seja um outro tipo de adoção, que é uma adoção que a gente chama de adoção unilateral, que é quando, por exemplo, é, é, a madrasta ou o padrasto, eles querem adotar o enteado. Nesse caso, eles podem fazer essa adoção unilateral. Antigamente, existia o impedimento de que o padrasto e a madrasta só poderiam adotar o enteado caso o pai, né, biológico, ele fosse desconhecido ou ele tivesse sido destituído do poder familiar. Só que o conceito de família, ele vem sendo modernizado ao longo do tempo, né? E hoje em dia existe o Instituto da Multiparentalidade, em que hoje é possível que uma criança tenha dois pais, duas mães no seu registro. E teve caso assim, em Petrolina, inclusive eu estagiava na Vara da Infância na época, foi um evento, foi foto, foi para blog. E tem um caso que não foi daqui de Petrolina, mas era uma tia que criava a sobrinha, né? A irmã dela engravidou aos 16 anos, e acabou que quando ela completou 18, ela conseguiu um emprego em outra cidade, foi trabalhar,
e praticamente quem criou a criança foi a irmã dela e o marido, né? E apesar da criança saber, né, que a mãe dela era outra, elas tinham essa relação de pai, de mãe com a tia. E a tia dizia que era muito complicado às vezes, porque às vezes é, ela precisava resolver alguma coisa na escola, precisava viajar e tinha que ser só com a mãe, e aí tinha toda aquela questão de autorização para eles levarem a criança para viajar. E aí eles entraram, né, com a ação, nesse caso precisa de um advogado, e aí conseguiram registrar a criança. Então a criança hoje tem o nome das duas como mãe e o marido da tia da criança como pai, né? Existe essa possibilidade hoje em dia, que inclusive é uma solução que estão dando no caso dessas adoções consensuais, né? Quando a pessoa conhece a mãe e o pai da criança, que quer entregar para adoção, e aí eles vão lá e registram o nome de todos, né? Para ser tudo ali certinho. Bom, e aí passando aqui para outra etapa da adoção, a gente se inscreve no sistema lá, a gente coloca o perfil da criança que a gente está procurando, e aí achamos a criança que atende o nosso perfil. O que a gente faz? A vara da infância liga, informa que a criança foi encontrada, e a partir de agora vai iniciar um estágio de convivência. De primeiro plano, vão ser pequenas visitas, né? Os pais os candidatos vão até o abrigo, levam para passear, e aí, posteriormente, quando já tem todo aquele vínculo formado, aí sim a criança vai, de fato, morar com os pais. E aí, nesse período, ainda vai ter todo um acompanhamento da equipe da justiça. São 90 dias, que podem ser prorrogados por mais de 90 dias. E aí, quando acaba o estágio de convivência, os pais aí têm um prazo de 5 dias para entrar com o pedido de adoção. O juiz defere, né, aceita ali, e aí já pode fazer um novo registro. E aí, só para finalizar, e aí eu vi que já tem uma pergunta, eu estava vendo um dado do CNJ, quando estava pesquisando alguns temas para trazer para vocês, e um dado atualizado de maio desse ano diz que tem um pouquinho mais de 34 mil crianças no Brasil em abrigos, né? Em casas de acolhimento. E existem 5 mil crianças, dessas 34 mil, somente 5 mil elas estão aptas a serem adotadas, né? Já passou todo aquele procedimento de destituição do poder familiar, já estão aptas. E existem quase 37 mil pretendentes, né, a adoção. E aí você fica pensando que essa conta não fecha, né? Porque tem mais gente querendo adotar do que criança para ser adotada. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas elas reclamam muito e dizem que a justiça demora, culpam a vara da infância pela demora no processo de adoção, buscam um meio legal por conta disso, mas eles não se atentam e essa demora se dá muito por conta das exigências que eles fazem, né? Muitos querem recém-nascidos, querem bebezinhos, querem crianças saudáveis, não querem grupos de irmãos. E mais de 80% dessas crianças que estão disponíveis para adoção têm mais de 10 anos, né? Ou estão em grupos de irmãos. E só 2% dos casais querem pegar crianças acima de 10 anos. E aí, o que fizeram por conta disso? Né? Aqui tem uma página no Instagram e no Facebook também chamado Seja Underline Pernambuco. Seja, tá? Underline Pernambuco. Quem tiver curiosidade de ver depois. É uma página que é relacionada ao programa chamado Busca Ativa. Esse programa fez o seguinte, eles estão pegando foto dessas crianças, né, de difícil adoção, que chamam de difícil adoção, que são crianças com deficiência, grupo de 3, 4 irmãos, crianças mais velhas, e colocam lá, para ver se tem algum possível candidato, alguma pessoa que tenha interesse nessa adoção. E aí, inclusive, teve um grupo de irmãos aqui que foi adotado aqui em Petrolina. Eu vi isso com a doutora Andréia é psicóloga, né, coordenadora dessa parte de adoção na vara da infância, e ela disse que um grupo de 3 irmãos foi adotado por conta dessa página, né? Um casal estava na fila, só queria uma criança, mas eles viram a foto das crianças, né? Se apaixonaram pelas crianças, tem uma descrição lá onde elas falam: ah, meu nome é fulana, tenho tantos anos, e meu sonho é ter uma família. Então, assim, eles falam uma frasezinha, eles se cantaram pelos irmãos e decidiram, então, adotar os 3.
Mas ainda existem outros, né? E uma outra curiosidade sobre isso é que é o seguinte, quando você se inscreve e entra no sistema, a preferência de crianças é para você adotar uma criança na sua comarca. E aí você coloca, né, se você tem interesse em adotar crianças em outra comarca. Quanto mais geral você for, mais rápido pode ser a sua adoção. E aí, essas crianças, elas inclusive acabam indo para o cadastro internacional, porque as crianças elas só vão para o cadastro internacional para adoção de estrangeiros quando elas são de difícil adoção. E aí elas estão nesse cadastro internacional justamente porque aqui ainda ninguém apareceu para adotá-las. Então a gente vê aí que tem um desbalanceamento de exigências, né? Por um lado, a gente tem pretendentes que fazem inúmeras exigências em relação às crianças, e do outro lado, as crianças elas só exigem ter uma família. Elas só querem ser amadas. E é isso. Para finalizar aqui a fala, eu sei que é muito clichê, e eu sei que muitas pessoas podem até ter noção disso e achar até meio ilógico eu falar, porque é óbvio, mas a adoção ela está muito longe de ser um ato de caridade, né? A adoção é mais assim um ato de amor, porque aqui a gente tem muito esse tabu ainda em relação à adoção, principalmente em relação à adoção de adolescentes. E aí eu finalizo dizendo isso, né? Que está longe, muito longe de ser um ato de caridade. Bom, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se eu falei demais, mas é isso. Bom, Isadora. Falou, foi excelente sua colocação, muito obrigado. A linguagem foi muito boa, muito didática. Está pronta já para vir para a FACAP aqui para se tornar um colega. É, espero que seja o quanto antes, porque pelo conhecimento que você tem dentro dessa seara de família, vai ser de uma grande valia a sua Ah, contratação. Eu fico queria feliz. agora passar a bola para os alunos aqui. Se alguém quiser abrir o microfone, fique inteiramente à vontade, tá bom? Se quiser pontuar alguma questão sobre adoção também, fica à vontade. Antônio, eu vi que tu já colocou uma pergunta no chat, mas tu não se importa, né, de abrir o microfone. Pode abrir aí para a gente ter esse contato. Boa noite, doutor. Tudo bom, professor? Oi, Doutora. boa noite. Então, essa perguntazinha a princípio que eu fiz. O solteiro, ele pode adotar? Tem algum requisito? Como é que ele fica? Não, assim, oficialmente, qualquer pessoa que seja maior de 18 anos pode se candidatar, sim, a adotar uma criança ou um adolescente. Desde que seja 16 anos mais velho que a criança, independentemente de sexo, estado civil, sendo maior de 18 anos, você pode sim adotar. E aí as exigências são as mesmas, né, dos casais, retirando, no caso aqui, a certidão de casamento, obviamente. Mas aí você preenche, você vai na vara da infância, pede quais são os documentos necessários, eles vão dar, você preenche todos os documentos, leva até lá e se habilita. Não tem, não tem nenhum problema em relação a ser solteira, não. A senhora falou no início a respeito sobre os requisitos e tal, porém eu entrei um pouco atrasado, não sei se vocês são essa dúvida. Na questão do poder familiar, é possível a perda do poder familiar, a gente sabe disso. Porém, quais são as regras que devem ser adotadas no caso da adoção? Eu não entendi, como assim? A perda do poder familiar é possível na adoção? E Sim, quais são os requisitos para que aconteça essa perda? Eu saber mais ou menos sobre isso. maus tratos, existem muitos casos, a maioria dos casos de perda familiar é maus tratos, né? É, às vezes os pais deixam a criança ali, né, entre as largadas, muitas denúncias que fazem ao Conselho Tutelar, que levam as crianças a ir a essas casas de acolhimento e posteriormente fazer com que essas famílias percam o poder familiar, a grande maioria é por conta de maus tratos, né? E aí existem outros motivos também. Às vezes os pais são usuários de drogas, são alcoólatras, né? E aí o Conselho Tutelar recebe a denúncia, recolhem a criança, posteriormente, né? Tem todo esse processo de perda do poder familiar. Inclusive, sim, uma família que adota
caso seja comprovado esse tipo de situação, elas podem sim também perder o poder familiar. Ah, tá certo. Eu consegui sanar a sua dúvida. Caso eu não consiga sanar a dúvida de alguém agora, eu posteriormente pesquiso, passo para o professor para ele passar para vocês. Mas eu espero que eu esteja apta aqui para responder. Tranquilo, tranquilo, doutora. Tá bem claro, viu? Obrigado. Tem Obrigada. perguntas aí no chat. Posso avançar Tem? então, Antônio? Como que Fica à eu vejo o vontade, chat? logo depois pode ser que eu pergunte mais. Tem as perguntas do chat aí, na minha frente. Ah, vamos lá. Eu posso passando para você também, Isadora. Wilton, eu vi que você abriu o microfone, quer fazer uma pergunta? Eu não tinha aberto, mas tudo bem. Acho que o senhor leu meus pensamentos. Boa noite, Vamos lá, tá bom professor, então. doutora Boa noite. Isadora. Boa noite. Oi, boa noite. Então, eu queria saber o seguinte. No caso de ter uma criança em outra cidade, eu poderia pleitear essa adoção ou só na minha comarca onde eu resido? Quando você se inscreve no Sistema Nacional de Adoção, você, assim, preferencialmente serão crianças, né, da sua comarca. Caso nenhuma dessas crianças que estejam na sua comarca atendam ao perfil que você quer, aí, caso você tenha no momento da inscrição colocado, né, que você não tem problema em adotar em outras comarcas, você pode sim adotar uma criança de outro lugar. Aí o estágio de convivência, aquele primeiro estágio de convivência, né, vai ter esse deslocamento. Você vai até a comarca, fazer visita, fazer passeios, e aí, posteriormente, finalizado esse processo, a criança passa a morar com você um período, né? Que é quando efetivamente inicia o processo de convivência. Tudo bem, obrigado, doutora. Satisfeito, Wilton. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Rafael abriu o microfone. Quer fazer, Rafael, também? Sim, Rafael sim. sempre muito participativo. Vamos lá, manda a sua. Boa noite, professor. Boa noite, doutora. Oi, Boa boa noite. noite. Doutora, uma das coisas que a gente às vezes não é tão perceptível, mas que acho que acontece muito, até pelo fato do nome ser dado, de adoção à brasileira. É algo, pode parecer estranho, mas é comum. E Sim, já demais. me deparei com alguns casos lá do escritório referente a isso. E assim, pelo fator social, a adoção brasileira só vai explicar bem melhor que eu, e eu gostaria de saber, assim, da senhora, referente quais as consequências que isso pode vir a causar, tanto para o pai biológico que deu, quanto para os pais quanto para esses adotantes, meio que pseudos adotantes, já vista que a mãe deu o filho para eles, que não ocorre um trâmite legal, mas creio eu que deva surtir efeitos jurídicos para ambos os lados. Eu gostaria que a senhora, por favor, sanasse essa minha dúvida. Obrigado. Bom, nada. Bom, Rafael, né? Pergunta, Rafael. Isso mesmo. É o seguinte, quando o conselho tutelar ele acaba sabendo desse tipo de adoção, né, quando há uma denúncia sobre isso, ele vai informar o Ministério Público. O Ministério Público, então, ele vai ingressar com pedido de busca e apreensão dessa criança, né, a essa família que pegou, né, que a gente não pode nem chamar de adoção, né, a gente chama de entrega essa criança quando é feita de forma ilegal. E aí, o que pode acontecer? O juiz ele pode determinar realmente que a criança ela seja devolvida não, né? Ela seja colocada em uma instituição, né? Nesse abrigo. E aí, o que eu disse no início de procurarem meios legais para fazerem isso é justamente para evitar esse tipo de situação, porque muitas vezes a criança ela é retirada do poder da família substituta que pegou a criança, colocada lá no abrigo, mas aí, posteriormente, o tribunal acaba reformulando ali a decisão do juiz e coloca a criança de volta na família que adotou, né, que pegou a criança. Só que até isso acontecer é um desgaste emocional, é uma insegurança, a criança sofre, a família sofre. Então, e assim, não são todos os juízes que acatam, né, o pedido do Ministério Público. Alguns eles acabam deixando a criança mesmo, eles veem um caso concreto, de já tem afinidade, já tem alguns anos, mas outros juízes não têm essa, eles não aceitam de jeito nenhum esse tipo de adoção, principalmente ali
pelo sul, pelo sudeste, é muito raro um juiz aceitar. Então, as consequências são essas, né? A criança ela vai ser retirada do poder familiar e vai ser colocada no abrigo e vai para a fila lá, né? Como uma possível candidata a criança para ser adotada. Mas, assim, para ser bem sincera, na prática, a mãe biológica, o pai biológico, eles não têm muitas consequências, assim, até eu não sei te dizer agora juridicamente quais são, eu posso aqui olhar, mas é porque na prática realmente não tem, assim, eles acabam ficando com o filho e todo esse desgaste emocional eles já consideram como uma penalidade, né? Porque, como eu disse no início, muitas mães elas se arrependem de dar, e aí elas acabam buscando, elas mesmas acabam denunciando o caso e pedindo a criança de volta. E aí, como a criança ela é a principal interessada nesse processo, os juízes eles acabam sendo mais flexíveis nesses casos. Aí eles dão uma guarda compartilhada ou eles devolvem para a mãe para que não haja muito sofrimento. Então, na prática, sim, não tem muita penalidade, não. A penalidade é só esse desgaste mesmo, é só toda essa problemática. Rapidinho, professor, só para complementar. Ah, Doutora, mas, por exemplo, nesse caso que a senhora citou, eu já iria perguntar também sobre a própria mãe biológica querer retomar esse filho. Não seria meio. Porque assim, fica complicado, porque a mãe já deu a criança de início, posteriormente ela quer tomar, só que, pelo fator da irregularidade, iria os pais os pais adotivos, vou chamar de adotivos aqui, pelo fato de eu não Sim, saber sim, qual termo poderia ser dado a isso. sim, sim. Sim, é complicado, porque deva ser complicado tanto para o juiz, quanto para o filho, quanto para todo mundo, mas creio eu que não deveria o juiz devolver, já que foi dado uma vez, é porque é Não, complicado pelo fato de falar assim, não, parece até um método, não, mas sim. Pode continuar, pode continuar. a criança já, digamos, pelo lapso temporal, digamos, 3, 4, 5 anos, a criança está totalmente apegada a uma família, posteriormente, por decisões judiciais, vai ter que ir para outra família e fica complicado. Só mais essa dúvida e pronto, prometo não perguntar mais. Ó, só para te responder aquela primeira, que eu olhei aqui, que eu não sabia de cor, né? Mas aqui, no artigo 242 do Código Penal, está dizendo assim, né? Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituindo, né? Aí que, no caso, registrar como seu filho de outrem, tem uma pena aqui de reclusão de 2 a 6 anos. E aqui fala que se a pena é praticada por um motivo nobre, a pena então vai ser diminuída para uma detenção de 1 a 2 anos e o juiz pode deixar de aplicar a pena, que é o que acontece na maioria dos casos. Aí, desculpa te cortar, era só porque eu achei aqui, aí você pode continuar sua Não, pergunta. perfeita a colocação. E somente assim, no caso, eu acho que esses pais que recebem a criança, pelo fato de ficar com medo dessas ameaças, e por outro lado, vem essa ameaça penal que pode vir a surgir. E seria então o ideal, digamos que, mesmo após um lapso temporal considerável, os pais tentar regularizar isso, mesmo tendo essa sanção penal, como é que faria essa regularização sem fazer com que a criança saia do âmbito familiar deles, dos pais que Quando, receberam a criança? quando a criança ela já está num estágio de convivência de anos, é muito difícil, o juiz não dá a penalidade. E assim, geralmente essas adoções à brasileira, o casal ele pega o bebê e registra, né? Já que não é necessário nenhuma comprovação assim, no momento do registro. Você vai lá e registra a criança. Então, assim, é, já vai estar registrado, assim, não, já está regular. No caso, é só se eles quiserem realmente confessar assim, o que eles fizeram. E isso de devolver a mãe acontece muito pelo seguinte: é, lá na vara da infância, tinha os psicólogos, tinha os psicopedagogos, tinham assistentes sociais, e eles sempre diziam o seguinte: olha, existem muitos casos, de fato, de mães que se arrependem, porque existe aquele período de pós-parto, que algumas mães elas têm depressão pós-parto, elas rejeitam aquela criança, então elas acabam ali no impulso entregando.
Só que, como eu disse, é sempre importante buscar um meio legal, mesmo que você conheça a mãe da criança que quer te entregar a criança. É sempre bom você buscar a vara da infância e da juventude para não ter essa insegurança. Porque, assim, quando a mãe ela conhece o casal que ela quer entregar a criança, ela acaba, não, eu conheço o casal, eu sei como eles estão, eu sei onde eles moram, e aí, de vez em quando, ela pode ir lá interferir, sabe? Interferir na criação, querendo ver, e isso vai gerar insegurança para as pessoas que pegaram, porque eles podem pensar que a qualquer momento ela pode querer de volta essa criança. E quando a mãe, então, eu conheço uma pessoa, uma mulher que ela está grávida, e desde esse momento ela disse que quer dar o bebê para mim e eu quero esse bebê. O que eu tenho que fazer? Mesmo assim, eu tenho que ir até a vara da infância, comunicar à vara da infância que essa mulher, ela quer entregar o bebê para adoção, porque muitas mulheres, elas não procuram porque elas têm medo de ser julgadas. E acontece muito mesmo, assim, você querer entregar seu filho para adoção, você é julgada, a mulher é julgada. E aí, existe uma abertura para isso, ó, a mulher quer entregar o bebê para adoção, vá com ela até a vara da infância e juventude, que lá ela vai ter todo um acompanhamento psicológico, de assistência social, para ver se ela efetivamente quer dar essa criança para adoção. E aí, como eu disse, em algumas comarcas, os juízes eles não aceitam esse tipo de adoção que chamam de adoção consensual. Mas em outras, né, os juízes acabam facilitando essa adoção e aí fica uma adoção regularizada. E eu sei que parece lógico o juiz devolver a criança para a mãe, mas acontece. E a maioria das vezes o juiz devolve para a mãe, porque é demonstrado que ela estava na fase puerperal, que ela estava. Enfim, depois de muito procedimento, processo, muito procedimento, eles acabam devolvendo. Então, por isso que é muito importante mesmo buscar os meios legais, justamente para evitar esse tipo de desgaste, que acontece demais, demais. Satisfeito, Rafael? Demais. Obrigado, obrigado aí. Valeu. Posso passar agora para o chat ou mais alguém quer abrir o microfone? Wilton, quer abrir o microfone? Não, por Eu, enquanto não. eu Obrigado. tenho como ver o chat? Eu não sei Tem. mexer. Eu Você está no celular ou no computador? tô no celular. No celular, Acho tá? acho que tem aqui, bate-papo, né? Isso. Achei. Aqui Viu? tem uma pergunta aqui, né? De que se existe Tem o de uma. Francisco, né? Que ele pergunta se sou solteiro pode adotar. Eu acho que você já falou, né? Isso. Aí E depois. daqui tem uma de Jomário, né? Que se existe alguma preferência em relação ao tipo de família. Não, não existe. Pode ser monoparental, pode ser homoafetiva, não tem mais. Não existe isso. Existem muitos casos de casais homoafetivos que estão adotando. Não, não É tem muito isso não, interessante essa preferência. pontuação, porque a nossa próxima aula, a aula que eu inclusive já fiz o lançamento no YouTube, vocês vão poder assistir logo em seguida dessa aula, tá bom, meus queridos alunos? Podem ver lá no Moodle, já está lá a aula disponibilizada, que a gente trata da união homoafetiva. Aí eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Aqui na experiência que tu teve, tu já verificou alguns casos? Como que está sendo aceito pelo nosso judiciário? Não, o judiciário tem aceitado. Não, claro que isso é algo recente, né? É algo novo, mas tem sido aceito. Não há impedimento para casais homoafetivos adotarem. Inclusive, eu nunca vi aqui, eu nunca tive de ver assim perto de mim. Conheço uma pessoa que está com seu esposo no processo de adoção na fila, né, daqui de Petrolina, ainda não está finalizado. Então, assim, eu não posso dizer que eu conheço alguém que de perto, que conseguiu. Mas existem muitos casos, inclusive passou uma reportagem recentemente que falava, né, sobre o período de pandemia, como é que está sendo esse procedimento, né, como é que as pessoas estão conseguindo. E aí está sendo tudo feito online, né, existe o e-mail da Vara da Infância, que tem contato, pede os documentos, as aulas estão sendo online. E aí nessa reportagem, é, era uma mulher, né, era um casal de duas mulheres, e elas disseram que estavam no metrô e tinha uma pessoa grávida no metrô, né? Não sei se alguém assistiu.
E aí elas acabaram se compadecendo com a situação da mulher, porque ninguém queria dar um lugar para ela sentar, algo assim. E aí sei que no final das contas elas conheceram a mulher e a mulher disse que não tinha condição de criar o bebê. E aí elas resolveram adotar a criança, é, e tá essa adoção multiparental, né? A criança está registrada no nome das três. E aí houve essa possibilidade. Então, assim, não existe hoje em dia impedimento para isso. Como eu disse no começo, né? O conceito de família ele tem se modernizado cada vez mais. Exato, é um ponto que a gente bate bastante sobre isso. Talvez a nossa disciplina de Direito de Família, é o que mais sofre alterações com a nossa sociedade, adequações com a nossa sociedade. Inclusive, a gente teve uma reflexão, a gente teve um debate sobre a questão do poliamor, que está surgindo Ah, cada vez mais, está tendo alguns pontos, inclusive favoráveis, entendimentos favoráveis nesse sentido, e em breve vai ser necessário uma regulamentação, né? Enfim, vamos esperar. é complicado. Isso, Afeta acima de isso, tudo, Jamara. exatamente. Afeta acima de tudo. Perfeito. A gente tem mais. Podemos avançar então para a próxima pergunta? Pode sim. Tá. Próxima pergunta é a Cicleia. Ela pergunta: é admitido o arrependimento na adoção? E se não, se há algum tipo de sanção? Olha, a adoção, é por isso que existe o estágio de convivência, né? Existe a possibilidade de, no estágio de convivência, no período de convivência, acabar havendo uma incompatibilidade, não ter afinidade ali entre a criança e os pais. No estágio de convivência, né? Existe a possibilidade de você comentar, olha, não consegui, mas depois de assim, você passa 90 dias convivendo com a criança, prorroga por mais 90 dias, né? Que geralmente sempre prorroga. Aí na hora que você adota, você se arrepende? Não pode, não pode. A adoção não pode se arrepender. O estágio de convivência é justamente para isso. Tanto para a criança quanto, né, para os pais eles se conhecerem e eles verem se vão encaixar, se vão ter ali afinidade. Então, depois que adota, É bom a gente falar também, Isadora, se puder, falar um pouco sobre esse estado de convivência. Qual é a duração, se há visitação por parte de uma equipe multidisciplinar, qualquer coisa nesse sentido. no começo, quando você, né, a vara da infância te liga, acharam a criança que atende o seu perfil que você solicitou. Você começa a visitar a criança na casa de acolhimento, passeia com ela, né, leva ao shopping, leva para jantar, enfim, é esse pequeno período. Posteriormente, ela vai para sua casa. Com certeza vai ter um acompanhamento da equipe, né? Porque quando você faz uma entrevista, eles vão perguntar, né? Porque assim, não é necessário ter uma condição financeira, você não precisa ser, rico, independente financeiramente. Não, mas você tem que ter uma condição de criar uma criança, né? Obviamente. Então, assim, se você, se na entrevista, né, eles perceberem isso, que você tem uma moradia digna, não precisa ser uma casa dos sonhos, uma mansão, se tem uma moradia digna para manter essa criança, começa ali, né, o estágio de convivência, vai passear, vai no shopping, e aí depois a criança vai morar com você. A criança fica com você na sua casa por 90 dias, né? E claro, sempre tendo visita, sempre tendo acompanhamento pelo psicólogo, pelo assistente social, né? Eles fazem visitas, eles fazem entrevistas tanto com a criança quanto com os pais. E aí, dependendo da situação, se o juiz achar necessário, ele prorroga esse estágio de convivência mais 90 dias com o acompanhamento. Somente depois que acaba o estágio de convivência, né? E aí os pais vão ter esses 15 dias para entrar com a ação, para efetivar a adoção mesmo. Aí não, as visitas, os acompanhamentos, eles cessam, eles acabam. Mais Perfeito. alguma coisa? Tem mais uma colocação aqui, que é a de Cleliane. Ela está perguntando: gostaria de saber mais sobre a adoção feita pelos avós da criança. Em qual situação é possível? A adoção pelos avós não é possível. Não é possível que eles tenham ali a guarda, mas a adoção pelos avós não é possível, nem pelos irmãos. E uma das justificativas que eu disse é justamente por conta do direito sucessório, né? Então não pode. Não... Assim, pode ser que tenha ocorrido algum caso excepcional, mas no momento não me ocorre. Posso olhar depois se aconteceu, né? A justiça sempre muda, sempre acontece uma surpresa, mas não, a princípio não. Não pode, pelos avós.
Tipo, eles têm a guarda, né? Mas adotar não. Perfeito. Mais alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? No chat, ou até mesmo pode abrir o microfone. Antônio abriu o microfone, eu acho que é. Ô, Fica à professor, vontade. mais uma pergunta. Ao longo da disciplina de família, a doutora está ciente que a gente está cursando, já temos estudado a respeito do divórcio. E, e surgiu uma dúvida, mais ou menos. É possível, como é que fica a adoção por casais separados? Tipo, fazendo um adendo aqui, existe toda uma fila de adoção, como já foi explicado aqui na aula, e a gente sabe que às vezes demora um certo tempo. E quando chegou a época de adotar, o casal já estava em fase de separação, em processo de separação. Mas mesmo assim eles ainda queriam ainda adotar uma parte ou a outra. Como é que fica essa situação? A adoção, quando ela é feita por casais que já estão separados, ela só vai ser possível quando o estágio de convivência, né? Mesmo que aquele estágio mínimo de convivência, ele tenha sido iniciado quando eles ainda estavam juntos, né? Quando a afinidade que o casal teve com a criança, ela justifica essa excepcionalidade, né? Mas caso eles se separem e o estágio não tenha começado, eles podem, né, fazer um recadastramento ali para fazer uma adoção unilateral, né, de monoparental. Mas em relação a casais que se divorciam, é só quando eles começam mesmo. Aí eles, claro, né, digamos que o estágio tenha começado, de convivência ter começado, eles se separam. Aí na separação eles vão ter que falar sobre como vai ser a questão da guarda, como vai ser a questão das visitas, a pensão alimentícia, tudo aquilo que o filho tem quando os pais, né, vão estar separados. Que Tem que ser aconteceria discutido com um com os filho pais. natural mesmo, né? Ele vai ser o filho. É tanto que a mãe ela ganha licença maternidade, o pai ele ganha licença paternidade. São os mesmos direitos de um filho mesmo. Assim, não tem Entendido. nenhuma distinção. Correto. Entendido. Ei, mais alguém? Wilton? Professor, doutora, Oi. então, Pergunta. eu queria saber se existiria uma ordem na posição dos pretendentes na fila de adoção. Por exemplo, estou cadastrado há 2 anos, como o Antônio acabou de falar aí, em relação a um casal que queria fazer a adoção e quando eles conseguiam, já estavam se separando. Então, eu Sim. queria saber se há como saber, por exemplo, se, O seu qual posição eu estou na fila já dos pretendentes. Sim, tem como saber no sistema, né? Quando você se cadastra no sistema, você sabe lá a sua posição. Só que assim, em regra, é a ordem, né? Cronológica. Eu me inscrevi por último, eu tô ali seguindo a minha fila, né? O casal da frente vai tendo prioridade. Só que, digamos que eu quero adotar e nas minhas exigências eu falo, eu posso, sei lá, não tenho problema em adotar um adolescente, não tenho problema em adotar uma criança deficiente, eu não tenho problema em adotar um grupo de irmãos. Então, obviamente que esse grupo de crianças de difícil adoção, quando aparece um candidato para elas, eles já conseguem muito rápido. Então, assim, quanto mais exigências você fizer, mais demorado vai ser a sua posição na fila, né? Algumas pessoas querem só crianças da sua comarca, né? Então, até que apareça uma criança na sua comarca que atenda o perfil exigido, vai demorar, né? Quando você abrange mais, quando você abre mais as possibilidades para o Brasil inteiro, por exemplo, você também consegue encontrar mais rápido alguém do seu perfil. Então, tudo vai depender da sua exigência. É como eu disse, as pessoas elas procuram os meios legais, elas reclamam que o processo de adoção é burocrático, é demorado, mas assim, não, eles culpam a vara da infância, culpam a justiça, mas assim, às vezes a culpa é do próprio pretendente que faz exigência demais em relação à criança, né? Não julgo também, claro, algumas pessoas querem adotar um recém-nascido para acompanhar a sua evolução, né? Mas, assim, é bem difícil aparecer recém-nascido. Então, por isso, às vezes, algumas pessoas acabam ficando anos na fila.
Ótimo. Isadora, me esclarece um ponto também. As pessoas, quando elas fazem essa listagem de suas preferências, você percebe que há alguns traços rejeitados e isso acaba também afunilando e gerando esse gargalo para a adoção? Com certeza, né? A maioria das pessoas querem crianças brancas, recém-nascidas, sem nenhum tipo de deficiência. E aí, as crianças negras, né, deficientes, as crianças com mais de 10 anos acabam sendo ali escanteadas, acabam indo para o SEJA, né, para a lista de crianças de difícil adoção. Até para a lista internacional elas acabam indo, né, como se fosse, parece um apelo, assim, né, gente, olhem, tem crianças disponíveis, tudo que elas querem é uma família, tudo que elas querem é afeto, é uma mãe, é um pai, né, e aí existe sim, com certeza. É por isso que demora tanto, algumas pessoas reclamam tanto que demora, porque eles fazem exigências demais. Uhum. Ótimo. Então, Depois, se vocês tiverem curiosidade, olhem lá o perfil do SEJA, é CEJA Pernambuco. Vocês vão ver lá as fotos das crianças, é bem interessante. Assim. ótimo. Antônio tinha aberto o microfone. Tem mais alguma pergunta? Então, professor, eu ia perguntar basicamente essa pergunta que o senhor efetuou, mas Ah, fazendo um adendo a isso, eu estou aqui na posição de um cara que não tenho nenhum conhecimento sobre a área e queria perguntar sobre isso, já que a doutora falou a respeito da escolha em si. Por exemplo, eu chego na comarca e estou a fim de adotar um menino, eu só quero se for uma menina de olhos verdes, cabelos loiros, essas coisas todas. Eu fazendo esse tipo de apelo, não se configura um racismo, e a gente já está na área do direito, e isso abrange as áreas também do direito penal e tal. Será que existiria a possibilidade de configurar-se um racismo ou um crime de preconceito, alguma coisa do tipo? Olha, isso é muito difícil de responder, mas é porque a gente não sabe quem são essas pessoas que estão se cadastrando. Às vezes pode ser, sim, um casal não quer uma criança negra porque eles são racistas, mas, assim, em tese não, porque o sistema, ele dá justamente essa abertura, né, esse espaço para você colocar o perfil da criança, para que você coloque a sua preferência. Então, assim, a princípio, não, né? Mas nunca se sabe, né, o que tem na cabeça das pessoas. Mas foi uma pergunta difícil, assim, mas eu acredito que seja isso. É verdade, são colocações um pouco exorbitantes. Não, nada não. Foi bom, me fez refletir, mas eu acredito que a princípio não. Porque vocês, como já são profissionais e estão atuando nas áreas específicas, eu sei que tem conhecimento amplo, mas quando a gente está na academia, por exemplo, os senhores têm experiência sobre isso, a gente está com um embaralhado de assuntos na mente. Hoje mesmo à tarde eu estava estudando direito penal, né? E estava estudando justamente crime de racismo e tem inúmeros princípios que são adotados na área do direito criminal e tal. E aí a gente já vem para essa área da família e do direito civil e aí a gente uhum. já acaba chocando que esses parâmetros, né? Não, mas Sim. sua colocação foi excelente, não. Mas Você sou está extremamente, certíssimo. fico extremamente grato pela ajuda E que vocês estão me você dando. tá certo, é bom às vezes conciliar as matérias. E assim, não se subestime, não. Você falou aí que é um mero estudante, mas às vezes o professor ele aprende muito mais com o estudante, né? Assim, é uma troca de conhecimento muito grande. E isso que você colocou foi interessante, me fez É, refletir aqui, né? Eu não esperava, mas essas provocações são é excelentes, nos faz pensar, nos faz refletir, isso, e até mesmo as teses surgem a partir daí, né, dessas grandes provocações. exatamente, exatamente. Mas é interessante. Bom, eu acho que encerraram as perguntas, né? Então, Isadora, muito obrigado pela sua participação. Você cumpriu com todas as expectativas que eu tinha, até superou as Ah, que bom. expectativas que eu tinha.
Fico muito contente com a sua participação. É muito importante a gente ter jovens advogados, jovens atuando, encabeçando algumas áreas aqui na nossa região. E certamente, para mim, você é referência nessa área. E faço esses elogios. E eles são pura verdade. E você comprovou aqui que tem muito conhecimento e apenas reforça essa ideia que eu tenho de você, tá bom? Mais uma vez eu agradeço. Queria fazer um último pedido que a gente faz aqui para tirar uma selfie final. Eu queria... Alguém vai ter coragem de abrir as câmeras hoje para aparecer também na selfie ou não? Meu Deus, vou ajeitar aqui, peraí. Aí, ó, tá vendo os elogios, Isadora, no chat? Deixa eu abrir aqui para ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que bom, obrigada. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tirando todas as formalidades, eu sempre quis muito, muito, muito a área acadêmica, desde a época da faculdade. E aí eu fico muito grata de ler isso, porque só comprova de que possivelmente eu esteja desejando o correto, o que eu quero, né? Essa área de pesquisa me agrada muito. Fico muito feliz, estou muito feliz, tirando aqui toda a formalidade, acho que a minha empolgação falando, dá para vocês perceberem. Muito obrigada. E vamos tirar a selfie de então. Vamos lá. Eu queria que vocês tirassem também, depois colocam lá no grupo, que eu vou passar também para a Isadora, porque quando eu tiro a minha selfie aqui, só sai eu e ela. Então vamos lá, sorria. Foi? Pronto. Foi. Muito obrigada, viu, Diogo? Muito obrigada pela oportunidade e pela confiança. E obrigada, gente. Agradeço. Boa noite aí. Valeu pelas perguntas. Boa noite. Pessoal, segura só um pouquinho que eu quero falar sobre a prova com vocês, tá bom? Segurem aí, rapidão. Como é? Eu posso ir? Pode. Pode, né? Só botar para sair da reunião. Fechou? Tá bom. Obrigada, gente. Tchau, Isadora. Obrigado. Ai, meu Deus do céu, eu sou muito leiga nessas coisas. Acho que eu achei. Não achei. Meu Deus do céu. Em cima de mim, eu não vi. Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouco aqui rapidinho sobre a prova, né? Hoje eu tive uma conversa com o Romero. O Romero me passou a respeito da questão desse lançamento das notas no CIFAC para autorização da matrícula. E isso tem um certo prazo. E eu não quero de forma alguma prejudicá-los. Aí eu estou dando essa possibilidade de vocês realizarem a prova na sexta-feira ou na segunda. Deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso grupo. No nosso grupo tá todo mundo ok, exceto Antônio. Antônio, então pode deixar, você não vai ter prejuízo nenhum. Segunda-feira a gente faz a prova contigo. Coloquei. E o resto... Oi? Eu coloquei no início, porque o pessoal não repetiram minha mensagem. Então todo mundo tá certo, né? Todo mundo tá de acordo, não é isso? Só vai ficar um pouco em cima, mas eu acho que você não vai pegar muito pesado na prova, né? Não, imagine, eu peguei pesado já ali na questão, mas eu vou fazer então as questões. Oi? O cara admitiu agora, né? Peguei um pouquinho pesado nas questões e a prova pode deixar que não vai deixar por decepcionar, não. Você já viu algumas respostas, doutor? Já vi algumas coisas, eu gostei do que o pessoal escreveu. Estou contente com alguns pontos, tá bom? A prova vai ser na mesma modalidade da primeira. Eu vou ter questões objetivas e vou ter uma questão subjetiva também, certo? No mesmo parâmetro, no mesmo patamar daquilo. Peço que ninguém copie, peço que ninguém tenha uma troca de mensagens com os colegas, que cada um faça a sua prova para cada um ter a sua nota. E eu pretendo lançá-las na própria sexta-feira. Por quê? Porque o prazo para ter essa rápida conexão é no domingo. Domingo é o último dia para que isso ocorra. Então, eu pretendo que eu lance as notas até na sexta-feira e
vocês vão ter a disponibilidade total para já realizar a matrícula na segunda-feira, tá bom? Alguém tem alguma dúvida a respeito da prova? Tranquilo, professor. Tranquilo para todo mundo? Só uma pergunta. A respeito Manda. do conteúdo, a gente vai continuar a partir da última aula depois da primeira prova, né? Não, é o assunto todo, até a aula 25, tá? Nossa. Porque eu não posso falar que eu vou tirar os primeiros assuntos, porque lá nos primeiros assuntos a gente discutiu alguns conceitos basilares, a gente discutiu princípios, a gente discutiu Então a uma gente série vai de pegar pontos que são da necessários aula para que a 14. gente discuta sobre os outros conteúdos. Tá Então bom? será da E aula eu 14 coloco e uma aula pergunta 25. lá que é necessário a gente responder sobre o patamar de um princípio. Aí vocês vão querer anular essa questão. Então, para não ter nenhum problema, são o assunto até o assunto 25, que é a adoção, que é a aula de hoje, que eu vou lançar no Moodle hoje. Lancei também a aula 24, que é a aula sobre união homoafetiva. Já está lá no Moodle e também no YouTube, para quem já segue. Tá certo. Alguma pergunta? Não, Wilton, tranquilo. manda. Pessoal, então aqui já vai ser o nosso último encontro, amanhã já vai ser a prova, é isso mesmo? Isso, é o nosso último encontro, mas não é o nosso último conteúdo, até porque eu prometi entregar 30 aulas para vocês, eu vou entregar as 30 aulas, ok? Tá, Vão ser mas assim, lançadas no grupo as aulas e também serão lançadas no Moodle. Nós temos ainda, deixa eu pegar aqui só o que falta para a gente discutir. tá, Eles apenas não serão cobrados na prova, tá, Wilton? entendi. Tem Eu só mais queria, 3 aulas de conteúdo. dizer o seguinte, que vai ser o nosso último contato com a turma e com o senhor, tudo junto aqui na reunião, não é isso? E eu Isso. queria registrar, queria parabenizar o senhor como vem conduzindo de forma muito brilhante e toda a passagem da FACAP, eu não tenho costume de ter aula e automaticamente a gente já ter a quantidade de profissionais. Eu tô dizendo como se tivesse um seminário, fosse aula e tivesse seminário. Para mim foi muito gratificante essa forma que o senhor usou. A gente está tendo aula, claro que é virtual, mas é uma nova forma, um novo formato. Jamais eu acho que a gente teria contato com tantos profissionais se fosse presencial, entendeu? Aí, assim, claro que essa nova dinâmica da gente assistir ela distante, a gente está aprendendo, está todo mundo aprendendo com essa nova forma. Mas esse formato que o senhor trouxe, de trazer o conteúdo, explicar, ainda trazer profissionais, assim, para mim foi excepcional. Eu parabenizo o senhor pelo brilhante trabalho que vem conduzindo e agradeço por tudo. Parabéns. Bom, eu que agradeço, Wilton. Agradeço o reconhecimento, agradeço o esforço, mas também é esforço de vocês. Vocês me aguentaram aqui praticamente todos os dias. Eu conversei com vocês todos os dias eu tive contato e eu confesso que vocês marcaram também. Nós tivemos um contato pequeno, mas eu espero que eu encontre vocês mais à frente também, seja aqui na FACAP, seja lá na OAB, seja como jovem advogados, seja também através de alguns cursos que eu pretendo promover em breve, tá? Eu agradeço o reconhecimento mais uma vez, e vamos em frente, galera. Muito obrigado. Manter a gente informado para a gente participar desses cursos. Ótimo. Peço que ninguém saia do grupo, porque eu coloco muitas informações lá também, tá? Esse é o nosso contato. Tá bom, abraço. Ok, professor. Fazendo das palavras de Wilton as minhas aí também, fiquei muito grato, viu? Foi muito proveitoso esse curso de férias. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas aqui, aqui que está fazendo esse curso de férias se matriculou no interesse de adiantar, como de fato a gente está conseguindo, e a gente jamais imaginaria que um curso de férias EAD iria ter um proveito como estamos tendo, né? E como o Hilton colocou aí, é muito bom a gente ver os profissionais
e aí a gente já começa a ter uma ótica mais ampla a respeito da área que a gente está escolhendo. Porque ali na academia, ali simplesmente é teoria, teoria, por cima de teoria. E os profissionais conseguiram transmitir para a gente um pouco sobre a realidade do direito e da nossa área que a gente quer pleitear, né? Ótimo. Eu agradeço também, Antônio. Muito obrigado pelas palavras. Na verdade, o meu propósito é esse. Quem me conhece, eu começo as aulas sempre falando isso, que o meu propósito é trazer algo diferente para vocês. Eu quero mudar um pouco essa metodologia de 200 anos atrás. Eu aprendi do mesmo jeito que eu vejo alguns professores ensinando hoje, mudando apenas alguns pontos das aulas. E isso é muito ruim. E o propósito que eu tenho é exatamente isso, é trazer um ponto diferente para vocês, trazer alguns pontos de reflexão, não trazer apenas os conceitos já estabelecidos, a doutrina já estabelecida. Isso seria muito fácil para mim, seria extremamente fácil, eu faria minha aula em 5 minutos. Só que eu gasto muito tempo, eu tenho muito tempo que eu dedico para fazer uma boa aula para vocês, trazer assuntos novos, pautar temas relevantes, tais como o poliamor que eu trouxe aqui, que vocês viram pela reação da professora Isadora, que é um assunto um tanto conflitante. Eu espero que eu tenha colocado esse ponto de interrogação na cabeça de vocês, não só nesse, mas também em outros assuntos. E também trouxe para vocês aqui uma vivência mais prática, né, para a gente sair dos livros, para a gente sair desse diálogo professor-aluno, e principalmente por ser muito intenso o curso de férias, eu deixei para a última semana, que é aquela semana que talvez alguns de vocês já nem conseguiam mais ouvir minha voz. Aí eu trouxe uma pessoa diferente aqui, uma voz diferente, trouxe uma vivência bem prática para vocês, tanto da ótica da advocacia quanto da ótica do magistrado. Eu espero que tenha cumprido com o meu papel, eu espero que eu tenha cumprido com o meu propósito. João Mário, obrigado, tamo junto. Agradeço a sua pontuação aqui no chat. Tauan, muito obrigado também. Tamo junto, valeu. Tu aí em operações e acompanhando a aula. Por isso que eu digo, quem quer, faz por onde. Tauan estava em operações, ele é policial, estava em diversas operações no interior também, né? Não é isso, Tauan? Me corrija aí se eu estiver errado, em operações no interior e assistindo a aula, não perdi, acompanhou de firmeza aí. Valeu, obrigado pela confiança. Falou que teve uma boa experiência no semestre passado e não pensou duas vezes na matrícula do curso. Obrigado, tamo junto. Rayane também foi ótima, não tive oportunidade de ser pessoalmente a aula, mas EAD foi o melhor que tive. Muito obrigado, muito obrigado. Eu espero que pessoalmente, se a gente se encontrar ainda nas salas de aula, seja através aqui da FACAP ou talvez em outro curso, lá na OAB, eu espero não desapontá-la, tá bom? Eu espero manter pelo menos a média aqui do EAD. Marília, muito obrigado, tá em casa, né? Antônio, obrigado, foi excelente. Tauan, sempre, valeu. A Cicleia, ótimo professor, obrigado. Rafael, sempre muito assíduo nas aulas, muito participativo, trazendo bons temas, boas perguntas. Muito obrigado também, parabéns. Valeu. Tauan, obrigado. A Cicleia, quando a aula é excelente, a vontade de aprender aumenta. Eu espero ter despertado isso em vocês, tá bom? Felipe, obrigado. Melhor curso presencial, excelente didática. Valeu, estou apenas aprendendo, esse é o meu primeiro semestre como professor, eu confesso, mas eu espero que tenha atendido a todos. Deixa eu me despedir, vou lançar essa aula agora no Moodle, como eu falei, já tem a aula 24 que é assunto da prova, tá bom? Assunto bem atual, bem importante, união homoafetiva, se atentam às pontos que eu trago lá, as reflexões que lá são trazidas, tá bom? Tchau e até a próxima. Valeu! Tchau, Vanessa. Obrigado também. Tchau, professor. Boa noite. Grande abraço. Valeu. Boa noite.